Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, pela TV Metrópole News. Sempre lembrando das nossas reprises, quinta-feira às 23 horas, sábado e domingo às 21 horas. O Programa Negócios recebe essa noite 2 empreendedores, cada um na sua área, mas que nós vamos poder debater muito essa questão do empreendedorismo, a visão deles sobre os negócios, principalmente sobre a área de beleza, que é uma das áreas que mais cresceram e desenvolveram no ano de 2017 e promete muito para 2018. Para que nós possamos debater sobre esse tema, nós convidamos ele novamente, Arthur Limonge, que é um dos proprietários do Hospital de Olhos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Debré. Boa noite, Maíra. Tudo bem? Acabou de chegar, já está familiarizado de noue com o Brasil, acabou de voltar de uma viagem internacional. Tô. Melhor agora que o dólar baixou. Suas despesas internacionais vão voltar com o dólar mais baixo, né? E nós vamos poder falar disso também, evidentemente, porque o dólar baixou, a bolsa subiu por conta de uma questão, de um julgamento que você deve ter acompanhado, evidentemente, que interfere nessa questão, inclusive das expectativas, dos números, dos empreendedores, né? Torna os empreendedores um pouco mais otimistas. Vamos falar disso, né? E para que possamos debater isso também, nós sempre chamamos a atenção que o Programa Negócio tem muitos homens e poucas mulheres. Então nós trouxemos ela, Maíra Iannis. Pronunciei certo? Isso mesmo. Pronunciei certo? Eu escrevi seu nome aqui de um jeito que no rodapé, se eu colocar do jeito que é o seu nome, do jeito que eu escrevi, não batem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Dermatologista, trabalha muito tempo nessa área e é uma das áreas que mais cresce, cuidar da beleza das pessoas. O brasileiro está muito vaidoso? Muito. Na verdade, eu acho que o mercado brasileiro é um dos mercados mais importantes da beleza no mundo. Tanto é que existem indústrias farmacêuticas que investem exclusivamente só no Brasil. E é uma área que a crise parece que passou longe, né? As pessoas mesmo endividadas, devendo seus cartões e tal, me parece que para a área de beleza elas arrumaram um fundo que não termina, que não tem recurso para investir nessa área, estou certo? Com certeza, sim. Existe crise, lógico, mas eu acho que nessa área é uma área que está sempre com inovação, então pelo fato de ter muita coisa nova, a gente tem sempre uma procura muito grande, né? Então eu acredito que vai estar sempre crescendo, sempre vai ter alguma coisa nova para a gente oferecer para o nosso paciente e vai ter sempre paciente interessado também nas coisas que estão surgindo. Muito bem, então nesse programa de hoje nós vamos poder falar da área de beleza, falar dos números, falar dos gráficos, e para você que queira atuar nessa área, ou você que queira aproveitar as experiências dos nossos 2 entrevistados dessa noite, vai poder acompanhar isso tudo, juntamente com os nossos quadros e depoimentos importantes que nós temos aí. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem e tornam o Programa Negócio possível para todos nós. Vamos aí, não sai daí não. Aproveito para invadir o Programa Negócio com um novo quadro que surge hoje. Que esse quadro importante para você que escolhe assistir o Programa Negócios toda semana. O Programa Negócios vai oferecer grandes oportunidades para você. Então você quer comprar, quer vender, tem que anunciar aqui, dentro do Programa Negócios. Você sabe de alguém que está interessado? Ligue para nós, aqui está o telefone aqui embaixo, ofereça essa oportunidade para as pessoas. O Programa Negócio é oportunidade de negócio. Então nesse primeiro bloco eu trago essa oportunidade de você que está nos assistindo. Vamos ver. Está aí, uma grande oportunidade do Programa Negócio para você que está fora do Brasil, está nos acompanhando fora, quer investir no Brasil, quer investir em Goiás, na capital do estado de Goiás, está aqui uma boa oportunidade. Entre em contato conosco, nós nos vemos até a próxima oportunidade.
De volta com o programa Negócio, vamos dar início então ao primeiro bloco do programa dessa noite. E nesse primeiro bloco, Arthur e Maiara, nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Dizem que o brasileiro é um povo empreendedor, dizem que o brasileiro é um povo intuitivo, que eles sentem as oportunidades de negócio, né? E ele é corajoso, audacioso e muitas das vezes se lança a novos empreendimentos e principalmente os profissionais liberais. Eu gostaria então de ouvir a história de vocês, como é que vocês conheceram? Vou começar primeiro, Maiara, queria saber assim, como é que você escolheu a sua profissão, como é que veio, como é que começou a clínica, você escolheu esse... Narra um pouquinho da sua história até aqui como profissional então. Bom, na verdade, eu sempre tive certeza de que eu ia ser médica. Às vezes tem gente que tem um pouco de dúvida, né? Mas eu com 11 anos, a hora que eu tive acesso aos primeiros livros de biologia, eu já vi que eu ia ser médica. Pelo menos era isso. E eu tinha alguns médicos na minha família, principalmente meu padrinho, que foi, assim, uma das minhas inspirações. Aí, quando eu tinha uns 16 anos, minha mãe ainda tentou me fazer... prestar para direito, porque eu era uma boa aluna e ela achava que o direito naquela época era a melhor opção. Que eu ia seguir carreira, eu ia ser, sei lá, promotora, juíza, que hoje minha irmã é promotora, na verdade. E eu falei para ela, não, mãe, eu quero ser médica independente do mercado. E hoje a gente vê que a medicina é um mercado que está muito competitivo, porque tem muita faculdade de medicina, tem muito médico, mas mesmo assim eu decidi fazer medicina. E naquela época eu já tinha feito um teste vocacional. E esse teste vocacional tinha me orientado a fazer cirurgia plástica. É porque, na verdade, eu já era um pouco meio que predestinada a fazer algo em relação à estética. Na verdade, eu sou apaixonada por doença, assim. Todo mundo que me conhece sabe que, assim, eu amo atender pacientes com doença. Mas eu também faço essa parte da estética. Tanto é que eu sou a chefe da cosmiatria do Hospital das Clínicas, né? Hoje eu ensino botox, preenchimento, peeling e laser para os novos dermatologistas que estão saindo da universidade. Aí, na época, eu sempre, assim, apesar da gente estudar na faculdade, a gente tem que realmente se diferenciar, né? E eu acho que esse é um ponto não só para o médico, mas eu acho que também para os outros profissionais. O que você faz de diferente? O que você faz de melhor? Se você tem alguma coisa a mais para oferecer. E uma das coisas que eu achava muito interessante é mexer com pesquisa, né? A gente ter uma noção, assim, de como criticar artigo científico, de como você analisar todas as questões, principalmente cosméticos, remédios que a gente realmente recebe da indústria, aparelhos de laser, será que isso funciona, será que isso não funciona? E principalmente na beleza, isso é uma coisa muito complicada, porque a gente recebe um monte de pacientes que às vezes leem na revista que determinada substância é maravilhosa, que isso vai fazer um milagre, e se você não tiver um discernimento técnico para entender que aquilo ali muitas vezes é um apelo muito mais da mídia do que, na verdade, uma coisa que vai fazer diferença para aquele paciente, você não consegue se estabilizar. Ainda você tocou num assunto isso é importante. O médico que trata de problemas cardíacos, a pessoa tem um problema cardíaco, ele dá conta de tratar, ele deixa de ter um problema cardíaco, ele tem qualidade de vida. É a pessoa que trata de uma fratura exposta, ela dá conta de ir lá tratar a fratura exposta e a pessoa dá conta de andar. Pô, a beleza é uma coisa que não é plausível. O que é belo para um não é belo para outro. O que é bom para um não é bom para outro. Como é que esses tratamentos para beleza dá conta de assegurar aquilo que realmente o paciente hoje busca? Fala, eu vim aqui, quero tratar com isso e isso me entrega um determinado resultado. Não é meio complicado essa entrega do resultado para a área de beleza, para a área de saúde, beleza? É que, na verdade, assim, existem dois pilares importantes quando você vai atender um paciente que está procurando algum tratamento estético. Você tem que perguntar para o paciente o que incomoda ele e, ao mesmo tempo, você tem que ter noção do que é a beleza estética. Então, a gente tem vários cursos que a gente faz ao longo da nossa vida, em que a gente avalia a questão do envelhecimento, por exemplo, como que é o envelhecer de uma forma mais adequada, por exemplo, um preenchimento que você vai fazer, quais os lugares melhores para você preencher. Você não vai preencher, colocar uma bochecha gigante no paciente ou uma boca enorme, porque a maioria dos pacientes que são exatamente. Então, existe o produto específico para você colocar, existe a quantidade específica que você, médico, já conhece. Agora, tem paciente que fala, eu venho, às vezes, com
com muita ruga na testa, precisando fazer um botox. Mas ele fala, não, meu problema não é esse, eu quero melhorar, sei lá, eu quero preencher minha boca. E a boca do paciente é gigante. Aí você fala, olha, eu acho que talvez não fique bom. Vamos fazer uma toxina, vamos fazer um botox para ver se a gente melhora. Quem sabe, num outro momento, a gente faz uma outra coisa. Ou só desse lado, ou só um pouquinho mais leve, usar um produto mais leve para não ficar tão aumentada essa boca, por exemplo. Então, você oferece para o paciente o seu conhecimento, ao mesmo tempo que ele também fala aquilo que incomoda. Muitas vezes, o que incomoda o paciente, você não percebe. Hoje mesmo, atendi um paciente que falou para mim, o meu irmão me mandou aqui para você fazer alguma coisa comigo. Eu falei, mas o que tá te incomodando? Ah, não sei. Aí no final da consulta eu virei para ele e falei assim, olha, tem duas coisas que eu vejo em você que me incomodam, que é a sua ruga na testa e um pouco da sua olheira. Agora, para você, o que incomoda você? Ah, a olheira me incomoda. Então, é assim que você vai conversando com o paciente. São esses dois pilares. O que incomoda o paciente e aquilo que te incomoda. E aí, você está há quanto tempo no mercado? E como é que como é que você se consolidou, então, como essa empreendedora desse setor? Bom, na verdade, assim, quando a gente fala quanto tempo que está no mercado, a gente começa a contar a nossa idade, né? Então, eu estou no mercado já desde 2005, quando eu terminei a residência, mas eu investi nos meus estudos primeiro. Então, depois que eu terminei a residência, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, e lá eu fiz 2 pós-graduações. Eu fiz dermatologia pediátrica 1 ano, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, aí depois eu voltei no meu mestrado, na verdade, e de lá fiquei fazendo doutorado. E então eu ingressei na faculdade nessa época como docente. Então eu dou aula na Universidade Federal de Goiás e eu sou responsável pelo setor de cosmiatria, que é a estética, né, dentro da dermatologia. E ao mesmo tempo, quando eu voltei, eu recebi um convite de um amigo meu, porque o Arthur é da minha época de faculdade. E eu já conheci ele, mas eu conheço outras pessoas e um desses meus amigos me chamou para trabalhar com ele. E eu já conhecia a sócia dele, eu comecei alugando uma sala e aí a gente viu que estava dando bem. Na verdade, a sociedade, eu acho que como esse é um programa de empreendedorismo, a gente tem que entender que sociedade é uma coisa que você tem que namorar primeiro a pessoa para depois você casar. Então, a gente namorou primeiro, né? Nós 4, na verdade, somos 4 sócios. E depois a gente casou. E é uma sociedade que dá certo. Cada um tem sua função dentro dessa sociedade. De marketing, de treinar secretárias, de admitir secretárias. Profissionalizou hoje o consultório. Sim, né? Na verdade, quando a gente forma na faculdade, a gente estava conversando com o Arthur agora, a gente não tem muita noção dessa questão de empreendedorismo. A gente sai muito cru, né? Principalmente nessa questão do marketing também. Aí a gente tem que mexer com contador, a gente tem que mexer com secretária, a gente tem que mexer hoje em dia com marketing, né? Que é o Instagram, redes sociais, televisão, tem que conhecer revistas. Um pouquinho de direito para conhecer um pouco sobre a legislação. Tem que conhecer um pouquinho de marketing porque tem que anunciar dentro do que o conselho permite. Isso. Né? Tem que conhecer de administração porque no final tem conta para pagar. Né? Isso. Então tem que ser uma gestora completa. E entra o empreendedorismo. Arthur, vamos lá. Você montou um hospital. E aí conta desse hospital pra gente, Hospital de Olhos. Minha história é um pouco diferente porque eu tenho 2 irmãos que também são oftalmologistas. Como eu formei aqui na Universidade Federal, depois da universidade eu fui para a residência em São Paulo e fiz 1 ano de fellow na USP em Ribeirão Preto. Quando a gente volta na minha área de oftalmologia, a gente depende muito de aparelho, de tecnologia. E quando você sai da faculdade, você sai cru e também não ganha, você não tem clientela, você é jogado no mercado. E a maioria dos médicos da minha área começa trabalhando em alguns hospitais e trabalhando geralmente para os outros. Foi então que veio a ideia minha e do meu irmão de falar, olha, a gente tem que montar o próprio negócio. Nós temos que empreender sobre essa profissão. E na época, a gente foi o primeiro caso do FCO para a área médica. Uma época boa, que o juro era muito baixo. A gente montou o consultório e conseguiu comprar uns aparelhos. Logo depois veio a minha irmã, que é mais nova, e juntou com a gente fez um segundo FCO e começamos a ter 2 consultórios e alguns aparelhos.
Ficamos um tempo ainda trabalhando em alguns hospitais pros outros, e tendo nosso próprio negócio. Foi daí que a gente resolveu, falou, agora a gente vai empreender de vez. Nós vamos montar o nosso próprio hospital com centro cirúrgico e vamos ver o resultado. E foi muito bom, porque hoje a gente opera no nosso próprio hospital, tem outros médicos que operam com a gente, e a gente viu que dá certo. É que na oftalmologia é tudo, para você empreender, você tem que ser um pouco arrojado, porque é tudo muito caro. E a tecnologia hoje, ela avança de uma forma que o aparelho que você compra hoje, daqui 2 anos, já está ultrapassado. Vou fazer uma pergunta aos dois, então, Arthur e Maiara. Existe aquele processo que você narrou, de formação, né? Fez a graduação, fez a pós, fez a especialização, fez doutorado, né? E eu vou até aqui fazer uma provocação, porque eu não sei como é que você fez em tão pouco tempo, tão jovem, ter feito doutorado, né? Então, né, Arthur? Então, muito pouco tempo ter feito tanta coisa. Mas você faz a formação, você tem aquele processo onde você se torna um profissional referência. E você tem o outro lado onde você decide deixar de ser um profissional e ser um empreendedor, inclusive gerar empregos para outros profissionais que estão nessa cadeia. Como é que é feito esse processo de decisão, de montagem, de deixar de ser um profissional a ser um empreendedor? Olha, assim, na minha opinião, você pode ser os dois. E tem muito médico aqui no estado que consegue ser empreendedor e continuar com a medicina, continuar com a pesquisa. A gente tem vários exemplos. É que tem muitos médicos que têm na veia esse lado empreendedor. Então, quando ele começa a empreender, ele acha tão bom que ele vai deixando de lado, os negócios vão aumentando tanto que ele só vai para o lado empreendedor. Ao mesmo tempo, também tem aqueles médicos que não... assim, eles se dedicam tanto à ciência, são os pesquisadores, que eles não enxergam esse lado de empreender e não querem mesmo, querem dedicar totalmente à ciência. Mas eu acho assim, os dois é totalmente viável. Eu acho muito bom, porque você, ao mesmo tempo que continua a medicina, empreender sempre é bom. Você sobra mais tempo e você tem mais dinheiro para, como é que fala, investir mais em ciência e tecnologia. Hoje, na medicina, sim, a tecnologia anda em passos largos. Eu acabei de chegar do congresso, eu tive nesse congresso mesmo ano passado, você não sabe o tanto de coisa que mudou de um ano. Antes, a gente ia em congresso, se a gente olhar 20 anos atrás, o congresso às vezes repetia de um ano para o outro, não mudava. Não é mais assim, às vezes um ano. As informações, atualização. Máquinas novas, medicamento novo. A coisa é, hoje com essa globalização, hoje o cientista, hoje você faz um trabalho aqui, igual a gente tem em Goiânia, a gente decide fazer um trabalho, eu até estava com meu amigo da Santa Casa, ele falou, olha, vamos fazer um trabalho junto. Eu trabalho aqui no Serof, no HC, e ele trabalha na Santa Casa. A gente começa a colher os dados, tanto dos pacientes lá, e trocar informação. Então hoje, como você tem essa praticidade, tudo é mais fácil. A internet veio, né? A tecnologia veio para dar agilidade a essa pesquisa, esse conhecimento, essa tecnologia, tudo que é publicado. Eu vejo que antigamente, até que isso fosse publicado e chegasse ao conhecimento da grande população, levava-se anos. Isso relatou uma realidade. O que é produzido hoje, no finalzinho do mês, já é de conhecimento, já está de público. Né? Tem uma história do meu chefe lá da USP, ele falando que na época, quando ele tinha assim, minha idade, quando eles queriam discutir os casos, trabalho científico, ele morava em Ribeirão e ele tinha 2 amigos em São Paulo. Tinha que pegar o carro, levar lá os trabalhos, eles olharem os papéis, os trabalhos científicos e discutir. Hoje, você com o celular, você tira a foto, liga, fala no WhatsApp, mostra tudo, pesquisa no Google, vê tudo. Então, hoje é muito mais fácil. Então, o tempo não para. Hoje... cada dia mais... Mas só para concluir esse bloco aqui, que é sobre empreendedorismo, como é que foi que quando aflorou, deixou de ser profissional só e passou a ser empreendedora no segmento? Eu acho que o Arthur falou uma coisa interessante, que é a questão, na verdade, da nossa especialidade. Então, por exemplo, a minha especialidade, a gente tem várias máquinas de laser na clínica. Então, isso não é muito possível e nem viável se você é sozinho. Né? Porque você tem uma máquina muito cara e você tem que trabalhar para pagar aquela máquina. Então, quando você tem várias pessoas junto com você que usufruem daquela máquina e pagam por aquela máquina, então você não é mais obrigado a ser escravo daquilo dali. Então, acaba que, tanto na oftalmologia quanto na dermatologia, essa associação é muito importante. Então, eu comecei a empreender depois que eu entrei nas sociedades.
E quando eu trabalhava em São Paulo, eu já via isso, porque quando eu voltei para Goiânia, eu observava que todo mundo que formava queria abrir seu consultório com seu nome, a sua logo e tudo. E eu já olhava aquilo desde a época de São Paulo, que eu já sabia de todas as complicações, porque eu trabalhava em clínicas grandes, com várias pessoas, mas trabalhando para outras pessoas. Então eu comecei a perceber que aquilo ali não era o caminho, e que quando eu voltasse, eu tinha que trabalhar em sociedade com outras pessoas que tivessem máquinas que me pudessem oferecer para o paciente aquilo ali que eu precisava. Então foi aí que foi o boom do empreendedorismo na minha vida. E além disso, eu tive muita sorte, porque os meus sócios são muito empreendedores. Eu tenho uma sócia que ela é, assim, muito empreendedora. Então eu aprendi muito com eles. Uma pessoa que fica do seu lado, que é um exemplo para você de empreendedorismo, para você se inspirar, é interessante. E outra coisa que eu estava conversando com o Arthur também, antes da gente entrar, é que uma coisa que eu vejo, tem um cara da minha turma que ele é muito assim, ele se deu muito bem. Ele está muito bem de vida e tudo, e ele sempre, desde a época da faculdade, foi empreendedor. Ele fazia festa, ele sempre foi negociante. Então, existem médicos, porque muitas vezes você faz uma atividade que não tem nada a ver, você acha que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas você tem o empreendedorismo dentro de você. Né? Tem pessoas que são assim, tem pessoas que você olha na faculdade que, por exemplo, são pessoas super inteligentes, era o primeiro aluno da turma, o segundo aluno da turma, aquele que você virava e falava assim, nossa, os pacientes vão todos ir nele, ele vai abrir uma porta de consultório, vai lotar de paciente, e até hoje essas pessoas não viraram, apesar dessa questão de ser tecnicamente muito bom. Então, o que diferencia... Mas agora você entrou numa área que nos chama atenção e nos dá uma dica. Eu quero chamar aqui agora a questão de um quadro, que é depoimentos importantes sobre empreendedorismo. Eu quero falar sobre exatamente esse tema que você entrou. Porque nós sabemos que pessoas que são ditas como referência, e agora vai dar certo, etc., e de repente fala assim, poxa, não deu certo. E por que não deu certo? E outras pessoas, você não apostava nada, e de repente você verifica que aquelas pessoas, nossa, deram certo e ganharam muito dinheiro. Tal. Como programa negócio é dinheiro, nós temos que falar sobre isso. Vamos trazer alguns depoimentos aqui importantes. Meu filho, você tem perna? Eu falei, tem. Tem. Você tem muleta? Falei, tem. Então você vai levantar de onde é que você está sentado e falei, toma sua água. As barreiras arquitetônicas estão aí para todos nós. Então ela falou, mas a mensagem ele pode de ser, que o pode, todo mundo pode. Se você quiser, pode. Quando nós montamos a tribo, né, falaram assim, vocês vão pôr cerveja? Não. Nem vão pôr nada de carne, espetinho? Não. Falei, vocês vão ficar 6 meses, vocês vão fechar. E foi muito ao contrário, né? Depois de 1 ano, a gente buscou esse negócio de salada e foi aquele boom, aquela garotada buscando saúde, as pessoas mais velhas nesse ímpeto de buscar qualidade de vida, e a tribo foi crescendo, a trupe também. Eu sempre falo o seguinte, eu brinco muito, que a tribo foi meu primário e meu ginásio. Até porque é o seguinte, esse segmento vem assim, meu pai fazia assim, o filho continua fazendo. Não, eu entrei nesse segmento e vi que tinha um espaço muito grande a ser percorrido, profissionalizei a minha agropecuária, criamos lá na Estância Tamboril uma empresa, e eu vi que tinha que empreender mesmo, tinha que fazer uma coisa diferente do que os outros fazem. Então eu acredito que empreender é isso, fazer com vontade, com preparo para fazer o que você for fazer, e as coisas vão encaminhando e vão dando certo. Nós vimos depoimentos importantes de grandes empreendedores e lideranças, né, que falam muito sobre isso, sobre empreender com sucesso. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos trazer aqui as empresas que investem, tornam o programa de negócio possível para todos nós. Voltamos com o segundo bloco, falando de mercado. Sai daí não. Aproveito para invadir o programa Negócio com um novo quadro que surge hoje, que é esse quadro importante para você que escolhe assistir o programa Negócio toda semana. O programa Negócios vai oferecer grandes oportunidades para você. Então você quer comprar, quer vender, tem que anunciar aqui, dentro do programa Negócio. Você sabe de alguém que está interessado? Ligue para nós, aqui está o telefone aqui embaixo, ofereça essa oportunidade para as pessoas. O programa Negócio é oportunidade de negócio. Então nesse primeiro bloco eu trago essa oportunidade de você que está nos assistindo. Vamos ver. Olá, meu nome é Eliana Munhoz, eu sou corretora na Urbs RT Private. Hoje eu estou aqui para te apresentar uma excelente área no coração do Parque Amazônias, a apenas 50 metros do Buriti Shopping. Em um dos pontos mais movimentados da capital e de fácil acesso, seja pela Avenida Rio Verde ou pelo Parque Amazônia. A
área fica a apenas 50 metros do Buriti Shopping, com localização privilegiada e extremamente comercial. Se você está procurando um espaço para uma escola, uma clínica de imagem ou mesmo para montar a sua empresa, me procure e eu te passo maiores informações. Obrigada. Tá aí, uma grande oportunidade do Programa Negócio para você que está fora do Brasil, está nos acompanhando fora, quer investir no Brasil, quer investir em Goiás, na capital do estado de Goiás, tá aqui uma boa oportunidade. Entre em contato conosco. Nós nos vemos até a próxima oportunidade. De volta com o Programa Negócios, essa noite recebendo os dois empreendedores, Arthur Limonge, dono do Hospital de Olhos, e Maiara Yanis. Nós falamos no primeiro bloco sobre empreendedorismo, né? Contamos um pouquinho da história deles, como é que eles chegaram a ser os profissionais que são, como é que eles estão hoje, e para que nós possamos avançar no nosso tema que é negócio, nós temos que falar de mercado. Né? E nós sabemos que o Brasil é um país que dizem sempre, o país do futuro, e a fatura um dia chega. E nós estamos vendo que esse país do futuro chegou para alguns e não chegou para outros. Chegou para a área de saúde, na opinião de vocês? Na minha, sim. Né? Hoje, o que tem de clínica oftalmológica com os melhores aparelhos que tem no mundo, você vê que a gente não perde para ninguém. Os médicos, tanto do estado quanto do Brasil, sempre atrás do que há de melhor. E a gente sabe que não é barata essa tecnologia. Então, assim, hoje a maioria é empreendedor também. E, para mim, para quem ganha é sempre o paciente. Mas tem mercado, porque se o pessoal está investindo é porque tem retorno. É que, às vezes, você não consegue fazer isso sozinho. Você tem que montar um grupo, um pool, para ter acesso a essas máquinas. Mas é um mercado que cada dia cresce. Eu tinha falado outra vez aqui, tem esse fundo de investimento, Pátria, que é um dos maiores do Brasil. Ele comprou já 5 clínicas no Brasil. Um fundo. E aí ele compra 51% desse hospital. Ele começa a administrar o hospital. O restante fica 49%. E eles pagam muito bem. Se não tivesse lucro, ele não iria investir, né? Eles compraram em Brasília, compraram em Curitiba. Então é uma coisa assim que anda mudando muito. Eles estão vendo que tem retorno. A medicina hoje, ninguém trabalha 10, 20 anos. Se você olhar 20 anos atrás, uma clínica de radiologia tinha raio-x, ultrassom. Olha quantas clínicas de radiologia tem, quais aparelhos que tem. Olha, você vê, e cada dia melhor. Arthur, mas Maiara, a tecnologia, ela pode ser um aliado, mas pode ser um adversário também, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que muitas pessoas começaram a fazer consultas pela internet. Quero saber como é que eu fico melhorzinho com o olho direito. Entra na internet e tem. Quero saber como é que eu trato conjuntivite. Olha na internet e tem. E isso é péssimo, não precisa nem avisar que isso não deve ser feito, mas acaba sendo a tecnologia, sendo um inimigo do profissional, do empreendedor. Como é que vocês enxergam isso? Eu não sei se é... Eu acho que assim, é igual eu falei, o empreendedorismo, ele incorpora várias coisas e uma delas é a questão do marketing. Então, se você faz um marketing sedimentado, você consegue ter acesso, por exemplo, ao Google, às redes sociais, e hoje em dia a gente sabe que essa população mais jovem, ela vai atrás das redes sociais, do Google, ela não vai atrás, por exemplo, de um livro de convênio. A gente ainda tem muita indicação de amigo para amigo, mas eu acho que se você trabalhar bem o seu marketing, sua rede social e a propaganda que você faz no geral, eu acho que você consegue atingir esse público, apesar desse lado vilão da rede social também. E a faculdade prepara esse profissional, Maiara? Quer dizer, a pessoa sai de lá tendo a noção que ele tem que ter, mesmo naquilo que nós falamos no primeiro bloco, sendo um profissional bem sucedido, isolado, e não sendo um empreendedor que gera emprego e receita para outros profissionais iguais a ele, mas mesmo que ele fique naquela primeira, ele também tem que anunciar, ele também tem que ter uma gestão, né? Onde que muitos profissionais sofrem com isso. Você que trabalha na área acadêmica, na Universidade Federal de Goiás, como é que vocês estão lidando para preparar esse profissional para esse mercado competitivo, tecnológico, moderno e ousado? Na verdade, assim,
com os alunos da graduação, que são os alunos que estão do 1º ao 6º ano de medicina, eu não tenho acesso porque eu só ensino dermatologia, né? Então eu não tenho conhecimento se esses alunos eles têm acesso, você sabe? Se eles têm aula de empreendedorismo, eu acho que não. Assim, Mas nós que mexemos com residentes, a gente pode sim dar dicas, né, para o residente. Hoje, pelo menos todos os congressos, você tem o curso de marketing, administração, você tem esse acesso a esse estudo. Mas durante a faculdade não é igual nos Estados Unidos que às vezes você fazendo um curso de medicina, você pode fazer matéria de business para aprender alguma coisa. Não, durante a faculdade, eu não conheço nenhuma faculdade que te dá um mínimo de noção. Mas quando você acaba a residência, a especialização, hoje os congressos, todos, a gente sempre faz. Sim. Nesse agora tinha um curso, um White Lab, que era mídia, eles falando de redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que é o que o mundo hoje pede. A geração nova não assiste mais televisão. Eles ficam só no celular, procuram informação ali. E aí eles falando o melhor jeito de você atingir seu público-alvo, como você pode fazer o marketing. Mas no Brasil, assim, as faculdades eles te jogam no mercado sem informação nenhuma. E aí você tem que ir atrás. Gente, nós temos um quadro aqui que é FIEG Acontece, que é uma parceira nossa de longa data e que traz atualizações sobre o mercado industrial, mas fala sobre economia, e que nós temos uma missão, evidentemente, de informar você sobre tudo que acontece. Então vamos informá-los sobre o mercado e sobre as indústrias. FIEG Acontece, o nosso presidente Pedro Alves, com você. A gente tem que reconhecer o trabalho que foi feito pelo Anastácio para conquistar esse evento aqui para Goiás. Não resta dúvida, foi um trabalho árduo, mas chegou à conquista, chegou ao resultado. E a gente tem que entender que as Forças Armadas, ao dar aqui essência para criar o Condefesa em Goiás, mostra que nós temos uma posição estratégica e que nós temos uma estrutura industrial para fornecimento dessas Forças Armadas. Então, isso é uma coisa importante para Goiás, porque vai fortalecer nossa economia, vai permitir que as nossas indústrias venham a abastecer essas Forças Armadas e para nós realmente ficamos lisonjeados e muito gratificados. O reconhecimento do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, de criar esse Condefesa aqui em Goiás. E a Federação, juntamente com o Anastácio aqui, que é o nosso presidente da CIA, vamos fazer um trabalho para permitir que as indústrias nossas se modernizem e venham ser as grandes fornecedoras dessa Estado Maior aqui em Goiás. Quero agradecer aqui a participação da FIEG, Federação da Indústria do Estado de Goiás, em nome do seu presidente Pedro Alves. Obrigado pela contribuição, pelas informações e pela visão. Está vendo que o setor empresarial está otimista, está acreditando que as coisas em 2018 serão um ano de oportunidades, né? E no setor da área de saúde, nós poderíamos construir uma linha do tempo, assim, de falar assim, poxa, 2018 vai dar certo por conta disso. Teria algum dado que nós pudéssemos nos apegar para falar assim, você profissional nessa área que você está dando, enxergue isso, porque isso aqui é algo que eu, como empreendedor, estou conseguindo visualizar que vai ser um ano melhor que do ano que passou. Você consegue ver isso aí? Então, eu acho que, independente da profissão que a pessoa tenha, a gente como médico ou qualquer outra profissão, eu acho que a gente tem que investir, lógico, em qualidade, mas a gente sabe que qualidade só não é tudo, porque a gente tem pessoas que têm uma formação muito boa e às vezes não estão muito bem colocadas no mercado e outras que não têm aquela formação que aquela determinada pessoa tem e está muito melhor. Então, o que eu acho que a gente tem que identificar? Que não é só a questão da qualidade do que você oferece para o seu paciente ou para o seu cliente. É você saber o que o concorrente está fazendo, você se espelhar em outras pessoas que estão além de você em experiências, você ter empatia pelo seu cliente ou pelo seu paciente, você entender aquilo que ele está querendo, você ser agradável com aquela pessoa que você está prestando aquele tipo de serviço, você ter um retorno, feedback quando aquela pessoa precisar. Ao mesmo tempo você saber cobrar também. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que se a gente cobrar muito caro é ruim, e se a gente cobrar barato demais a gente também é ruim. Então a gente tem que desmistificar alguns mitos que a gente tem dentro da nossa cabeça. A gente tem que saber cobrar pelo nosso serviço, nem a mais nem a menos.
Eu você acho tem que avaliar esse conjunto de fatores que você colocou, né? Muito bem. Sim. É que você coloca formação, você coloca infraestrutura, a forma que você entrega esse seu serviço para o seu cliente, isso é uma diferenciação. E isso atrela a questão de quando você vai dar o preço, porque seu preço é X do ciclano é Y. Não é isso? Eu, em relação à economia, assim, eu sou muito otimista. Se você ficar com uma economia estável, o dólar baixo, você consegue comprar aparelhos com preço acessível, você consegue inovar. E como na medicina a gente usa muitos insumos que não são produzidos no Brasil, igual lente intraocular, igual você usa o Botox, são todos medicamentos, são feitos fora. Quando a economia está boa, o dólar baixo, você consegue comprar mais barato, fica mais acessível à população, você consegue ter mais retorno. Então, assim, você comprando esses aparelhos novos, sendo mais acessível, você sempre está fazendo o que há de melhor. Então, assim, no final do ano para cá já melhorou bem. Se você consegue manter os preços, sempre é bom. A gente sempre tem acesso ao que há de bom. E o paciente, que a gente vai cobrar dele, porque hoje a gente sabe que esses insumos, essas lentes, quando você compra um laser, você tem que fazer o upgrade, tudo a gente paga em dólar ou em euro. Você estando com preço acessível, você pode sempre estar reinvestindo nisso e tendo o que há de melhor. Como já está um tempo já estável, tomara que continue até baixo. O dólar a 3,15 é bom para vocês? Tá bom? Tá. Terminamos uma semana com dólar a 3,15, 3,16. Excelente. Né? Graças às novidades políticas, jurídicas que nós temos no Brasil. Não vamos adentrar nisso agora não, porque nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa negócio e voltamos para o último bloco, que é um debate importante. Vamos atualizar você sobre alguns números sobre a economia. Vamos lá. Aproveito para invadir o programa negócio com um novo quadro que surge hoje. Que esse quadro importante para você que escolhe assistir o Programa Negócios toda semana. O Programa Negócios vai oferecer grandes oportunidades para você. Então você quer comprar, quer vender, tem que anunciar aqui, dentro do Programa Negócios. Você sabe de alguém que está interessado? Ligue para nós, aqui está o telefone aqui embaixo, ofereça essa oportunidade para as pessoas. O Programa Negócio é oportunidade de negócio. Então nesse primeiro bloco eu trago essa oportunidade de você que está nos assistindo. Vamos ver. Está aí, uma grande oportunidade do Programa Negócio para você que está fora do Brasil, está nos acompanhando fora, quer investir no Brasil, quer investir em Goiás, na capital do estado de Goiás, está aqui uma boa oportunidade. Entre em contato conosco, nós nos vemos até a próxima oportunidade. De volta com o Programa Negócios, para você que está nos acompanhando, essa noite nós estamos recebendo Arthur Limonge e Maiara Yannis, que nós estamos falando sobre profissionais, empreendedores, falamos sobre o mercado, estamos atualizando você sobre esse momento que nós estamos vivendo no estado de Goiás. E para que nós possamos aprofundar no último bloco e a gente falar um debatezinho sobre economia, né, para ver como é que vocês estão entendendo isso tudo, tem duas matérias que foram preparadas pela área de jornalismo da TV, que nós vamos nos apropriar um pouquinho. Uma é sobre a atualização que o governo fez, uma prestação de contas, falando como Goiás está bom, como é que Goiás terminou 2017 e como serão as expectativas, como é a expectativa para 2018. Né? Essa matéria foi feita pela Net Florentina, nós vamos acompanhá-la aqui. Foi apresentado à imprensa na tarde desta segunda-feira o resultado fiscal de 2017. Os números e as tabelas mostram o crescimento da receita total do estado de Goiás em 11,7%, acima da expectativa da Secretaria da Fazenda.
Em 2017, a receita total foi de 23 bilhões e 700 milhões e em 2016 atingiu 21 bilhões e 200 milhões de reais. Surpreendeu porque a gente pensava num déficit previdenciário de 1 bi 960 e foi de 2 bi e 90. 3 vezes mais do que quando nós assumimos o governo em 2011. Quer dizer, o déficit da Previdência triplicou. Por isso é que eu fico defendendo o tempo inteiro a reforma da Previdência. Porque se há um problema nacional gravíssimo hoje na Previdência da nação, da União, esses movimentos também avançaram muito nos estados. E os dados estão aí. Daqui a pouco eu não vou ser mais governador, o doutor Zé vai assumir, mas a nossa responsabilidade continua grande. De acordo com o balanço apresentado, o item investimento mostra que o Estado mais que dobrou sua aplicação no ano passado. Em obras de infraestrutura, o Estado aplicou 1 bilhão 270 milhões de reais em 2017, sendo que os gastos em 2016 ficaram em 520 milhões. Todo mundo cobra mais gastos com presídios, isso implica contratar mais, fazer novos concursos, mais gastos com saúde, novos hospitais, escolas, segurança pública. E é claro que à medida que você contrata mais pessoas para prestarem serviços à população, serviços de qualidade, isso implica no crescimento das despesas. Agora, se aqui em Goiás nós estamos conseguindo apresentar serviços de qualidade em praticamente todas as áreas, é porque nós estamos estimulando, valorizando as expectativas dos servidores. Estamos encerrando o exercício de 2017 com algumas novidades muito importantes. A primeira, o enfrentamento que se fez recentemente nesse estado, o esforço que vem se desenvolvendo desde 2014, quando o senhor iniciou e deu forma a uma reforma de Estado, cuidando de conter as despesas e o tamanho da máquina pública para o enfrentamento da crise que se avizinhava. Essa medida foi fundamental para que neste momento nós tivéssemos equilíbrio. Por outro lado, além de cuidar da economia, dos gastos públicos, na contenção da máquina pública, nós também trabalhamos pela via da receita. Não só tivemos receitas extraordinárias decorrentes da alienação de ativos, ou da captação de empréstimos, mas nós também tivemos um crescimento perceptível da receita corrente líquida, decorrente do esforço das equipes do governo que se esforçaram para aumentar a arrecadação. O resultado primário, que significa a soma das despesas e receitas, excluindo o pagamento da dívida, mostra superávit de 700 milhões de reais. A meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias era de déficit de 500 milhões. De acordo com o João Furtado, Goiás só tem a comemorar. Nós, senhor governador, investimos nas pessoas, investimos na infraestrutura, mas cuidamos do ajuste fiscal. Nossas receitas cresceram, nós cumprimos as metas, nós estamos felizes de entregar esses números para a Vossa Excelência, para a sociedade goiana, para a Assembleia Legislativa, que as vai avaliar. Goiás está num momento em que deve comemorar a sua postura diante da crise nacional. Os números demonstram que o Estado de Goiás cumpriu o programa de reestruturação e ajuste fiscal de 2017, negociado com a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. As medidas que eu tinha que tomar em relação à sanção do orçamento da LDO, eu já fiz. Nós, inclusive, sancionamos conservadoramente para que não tenhamos qualquer tipo de mau tempo aí no curso do ano. Nós conseguimos um êxito muito bom no ano passado e eu estou seguro que o Dr. Zé vai conseguir um êxito melhor ainda nesse ano. Não é só a expectativa, é a forma como nós estamos concretamente trabalhando. O que estava sendo trabalhado e pactuado é uma ação contínua, onde as prioridades já foram estabelecidas lá atrás e nós estamos pactuando com o governador a quantidade das ações que possam garantir essa saúde fiscal que foi apresentada aqui agora. Nós vimos aí números interessantes do governo do Estado de Goiás, mostrando que o Estado de Goiás, apesar
de toda a crise que nós tivemos no decorrer do ano, é um estado que deu conta de ter números positivos, né? Terminamos aí com um déficit positivo de mais de 500 milhões de reais, o agronegócio está bombando, os empreendimentos estão acontecendo, nós temos um grande hospital que foi criado aqui na cidade de Goiás, que virou referência nacional, o Orion, né? Então tudo isso está muito bom. E tem outra matéria que eu quero chamar também sobre os novos bilionários, né? Crescimento de bilionários que aconteceu no mundo todo e aconteceu no Brasil. Vamos ver esses dados aqui. De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta. Enquanto isso, a metade mais pobre da população global, 3,7 bilhões de pessoas, não ficou com nada. O dado faz parte do relatório Recompensem o Trabalho, não a Riqueza, lançado pela Oxfam às vésperas do encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O relatório revela como a economia global possibilita que a elite econômica acumule vastas fortunas, enquanto milhões de pessoas lutam para sobreviver com baixos salários. A desigualdade ela está chegando a níveis extremos. Então tem pessoas que trabalham horas e ganham salários irrisórios em situações super precárias. Em 2010, a riqueza dos bilionários aumentou em média 13% ao ano. Já os salários dos trabalhadores cresceram 6 vezes menos, apenas 2%. Houve um aumento histórico no número de bilionários em 2017. 1 a cada 2 dias entre março de 2016 e março de 2017. Atualmente, há 2.043 bilionários no mundo. O Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período, passando de 31 para 43. E 9 entre cada 10 bilionários no mundo são homens. A riqueza dos bilionários aumentou 13% ao ano, em média desde 2010, 6 vezes mais rapidamente do que os salários pagos a trabalhadores, que tiveram aumento de apenas 2% por ano na média no mesmo período. Enquanto isso, mais da metade da população mundial vive com a renda entre 2 e 10 dólares por dia. O patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a 549 bilhões em 2017, num crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres do país viram sua fatia da renda nacional ser reduzida ainda mais, de 2,7% para 2%. O Brasil tem hoje 5 bilionários com patrimônio equivalente ao da metade mais pobre da população brasileira. A lista é encabeçada por Jorge Paulo Lemann, sócio do fundo 3G Capital, que possui participações nas empresas AB InBev de bebidas, Burger King Fast Food e Kraft Heinz Alimentos, seguido de Joseph Safra, 78 anos, do Banco Safra, com capital de 71,1 bilhões de reais. Marcel Herman Teles, de 68 anos, da 3G Capital, com 47,7 bilhões de reais em capital, seguido de Carlos Alberto Sicupira, de 69 anos, da 3G Capital, com 40,7 bilhões de reais. E em quinto lugar está Eduardo Saverin, de 35 anos, um dos cofundadores do Facebook, com capital de 29,3 bilhões de reais. Olha, então nós vimos 2 dados importantes que está falando assim, puxa, a era da prosperidade bateu a nossa porta, né? As coisas agora estão dando certo, as coisas difíceis nós já passamos pelo Brasil. O dólar tá bom, 3 e pouco, a bolsa subiu, os bilionários estão surgindo aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, e Goiás é o centro do universo. Pô, com essa expectativa toda, né, esse momento todo de otimismo, como é que nós podemos aproveitar disso aí? Eu quero terminar esse último bloco falando o seguinte, nós já fizemos isso errado na nossa vida, queria que vocês tentassem dar conta de colocar isso para o nosso telespectador, mas eu fiz isso aqui que foi certo e que foi bacana, para que nós possamos usar essa experiência de vocês dois,
juntamente com esses dados que foram relatados pelo jornalismo da TV, para que nós possamos fechar esse bloco aqui do programa, falando assim, poxa, ganhei e agora eu vou poder usar isso tudo, porque para o meu negócio, para a minha vida profissional, eu vou ganhar. O que fez errado, o que fizemos certo? Eu estava conversando com alguns amigos, inclusive com o Arthur, e a gente estava falando, eu acho que o medo de empreender é uma das coisas que mais atravanca a gente faz, e é uma das coisas que eu acho que a gente erra muito, até a gente chegar naquele patamar que a gente fala, nossa, o que eu fiz para trás que realmente não tinha dado certo, e se eu tivesse feito antes, eu teria melhorado mais rápido. Então eu acho que essa questão de você ter medo de empreender, ter medo de sair do lugar comum, por exemplo, você está num ponto, você está numa clínica e de repente você quer mudar para outra, ou você tem o seu negócio em determinado lugar, você quer mudar e você fala, não, deixa eu ficar mais um pouco. Você tem um funcionário ruim que está te dando prejuízo, aí você fala, poxa, mas será que eu vou mandar ele embora? Não vou? Não, eu acho que a gente tem que ser mais... Buscar a zona de conforto. Exatamente. É um péssimo lugar para estar na zona de conforto. Exatamente. Então eu acho que essa zona de conforto é uma coisa que faz a gente ficar muito para trás, muitas vezes, e que aquela pessoa que é mais ativa, ela sai mais rápido, ela tem uma largada mais rápida em relação àquelas pessoas que são mais acomodadas no sentido do empreendedorismo. Mayara, você sabe que as pessoas falam sobre a crise, Arthur? Falam da importância da crise. A gente, muitas das vezes, nós temos muito temor. Nós passamos por crise atrás de crise, mas a gente olha o lado pejorativo da crise. Mas a crise é um grande instrumento para exercitar o cérebro, exercitar a musculatura, né, a ousadia, né, que acho que fazem a diferença daquelas pessoas que deram certo do que não deram certo. Né? Nós estávamos falando no primeiro bloco, você citou, olha, o fulano de tal era um grande aluno, tirava as melhores notas, tal, e era o cara que estava, pronto, ele estava na zona de conforto. Às vezes o cara que estava lá atrás, que chegava atrasado, perdia a aula, estava prestes a reprovar e o pai devendo e estava naquele momento de crise, é o cara que num momento desse aflora a sua criatividade, a sua ousadia, ele empreende e ele rompe os paradigmas. É o lado bom da crise. Eu estava conversando esses dias com a minha família e falando assim, quando você era jovem, você fica doido para chegar na zona de conforto. Você vai adquirindo um pouco de maturidade, vê o tão importante é você não ficar na zona de conforto. Se você olhar na medicina, a cirurgia que deu certo há 20 anos atrás, para aquela época dava. Mas se você ficar fazendo ela até hoje ela é ultrapassada. E o que foi isso? Foi você empreender, você ser arrojado, você sempre evoluir. Então hoje eu fico vendo assim, a gente quando é novo, a gente tem muito... fica com medo de ser julgado pelo fato de você ser empreendedor. E é errado. Todo médico tem que empreender, não tem que ficar com aquela tecnologia de 30 anos atrás, com aquela técnica cirúrgica de 30 anos atrás. O ser humano, ele difere dos outros seres, é porque a gente é racional, a gente tem que sempre evoluir. Senão, era muito fácil a gente ter a mesma vida de 100 anos atrás. Mas poderiam falar assim que o temor, então, de errar e ser julgado é um grande limitador de ser empreendedor? Na medicina, sim. Então, na verdade, eu não atendo mais convênio, eu só atendo particular. E quando eu fui fazer essa transição, dentro da clínica, as minhas sócias até falaram assim, mas você vai fazer isso mesmo? Você tem coragem? Olha, a gente está vivendo uma crise. Eu falei, não, eu já fiz as contas e eu acho que dá. Porque, na verdade, assim, não é você também se jogar de cabeça em uma coisa que você acha que dá. Eu vou gastar todo o meu dinheiro num negócio X. Você tem que fazer uma conta antes, você tem que ter um estudo daquilo que você está fazendo, da sua vida, de como você está fazendo o seu produto sair ou o seu negócio. Você faz as contas e você vê. É possível? Até para ser intuitivo é necessário ter dados. Sim, exatamente. Então, eu fiz contas, na verdade. Então eu pensei, não, é possível e eu vou dar conta. E hoje, graças a Deus, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz em termos de empreendedorismo, entendeu? Porque hoje eu trabalho menos, eu me dedico, por exemplo, muito mais à pesquisa, estudo e a minha família, as minhas filhas, meu marido, do que eu ficar o tempo inteiro trabalhando, né, para conseguir o que eu ganho hoje com menos tempo. É importante também identificar, Mayara, a questão do foco da sua atuação, né? Quem que é o seu cliente foco e como é que você constrói toda uma estrutura e uma infraestrutura para chegar até esse cliente foco, correto?
Isso aí? Eu fico vendo na parte da minha área, cirurgia de catarata. A coisa de 30 anos atrás, a cirurgia não era feita com o faco, que o pessoal chama de laser, mas é um ultrassom. A cirurgia demorava 1 hora, o risco de complicação era muito maior. Dava certo? Dava. Todo mundo, a maioria dos pacientes voltava a enxergar. Com a tecnologia, com a inovação, eles lançaram esse ultrassom. Hoje você opera 10, 15 minutos. Aquela técnica é errada? Não, mas é ultrapassada. E o que melhorou? Hoje você faz uma cirurgia bem mais rápida, bem mais segura, menos risco. Porque teve alguém que falou, vou empreender, vou inventar uma máquina que melhora. Se você ficar parado no tempo, ficar lá no seu hospital falando, olha, deu certo, eu vou ficar, você fica para trás. Hoje não tem jeito, ficar na zona de conforto não é bom. Sempre procurar. Arthur Limonge e Maiara Yanez, eu agradeço a presença de vocês, esse bate-papo informal, que evidentemente a gente tem um foco, falar de negócio, falar de empreendedorismo, mas nós temos que também dar conta da gente aprender com os nossos erros, né? E também ter as lições que nós aprendemos nesse programa. Obrigado a presença de vocês. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade, Debré, muito obrigada. E eu agradeço a você, telespectador, que escolheu nos assistir. Esperamos ter cumprido a nossa missão, né? Levar informação com conteúdo para ajudar você com essas informações a planejar, né? A dar conta de ousar e dar conta de superar o momento que você vive, construindo, evidentemente, um futuro melhor do que o seu presente. Esse é o desejo do nosso programa dessa noite. Nos vemos semana que vem, terça-feira, às 22h45. Um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.